Artigo 90. O diretor do estabelecimento penal federal, nos casos de denúncia de tortura, lesão corporal, maus tratos ou outras ocorrências de natureza similar, deve, tão logo tome conhecimento do fato, providenciar, sem prejuízo da tramitação do adequado procedimento para a apuração dos fatos. Inciso 1. Instauração imediata de adequado procedimento apuratório. Inciso 2. Comunicação do fato à autoridade policial para as providências cabíveis, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Penal. Inciso 3. Comunicação do fato ao juízo competente, solicitando a realização de exame de corpo de delito, se for o caso. Inciso 4. Comunicação do fato à Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal para que proceda, quando for o caso, ao acompanhamento do respectivo procedimento administrativo. Inciso 5. Comunicação à família da vítima ou pessoa por ela indicada. Título 10. Das visitas e da entrevista com advogado. Capítulo 1. Das visitas. Artigo 91. As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de visitação. Artigo 92. O preso poderá receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro, de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. Parágrafo 1º. As visitas comuns poderão ser realizadas uma vez por semana, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número poderá ser maior, a critério do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. O período de visitas é de 3 horas. Artigo 93. O preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico poderá receber visita no próprio local, a critério de autoridade médica. Artigo 94. As visitas comuns não poderão ser suspensas, excetuados os casos previstos em lei ou neste regulamento. Artigo 95. A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça. Parágrafo único. É proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Capítulo 2. Da entrevista com advogado. Artigo 96. As entrevistas com advogado deverão ser previamente agendadas, mediante requerimento escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado, dentro dos 10 dias subsequentes. Parágrafo 1º. Para a designação da data, a direção observará a fundamentação do pedido, a conveniência do estabelecimento penal federal, especialmente a segurança deste, do advogado, dos servidores, dos funcionários e dos presos. Parágrafo 2º. Comprovada a urgência, a direção deverá, de imediato, autorizar a entrevista. Título 11. Das revistas. Artigo 97. A revista consiste no exame de pessoas e bens que venham a ter acesso ao estabelecimento penal federal, com a finalidade de detectar objetos, produtos ou substâncias não permitidos pela administração. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de revista. Título 12. Do trabalho e do contato externo. Artigo 98. Todo preso, salvo as exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem de segurança e disciplina. Parágrafo 1º. Será obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado, desde que não comprometa a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º.
O trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e laboraterápico, sendo desenvolvido na própria cela ou em local adequado, desde que não haja contato com outros presos. Parágrafo 3º. O desenvolvimento do trabalho não poderá comprometer os procedimentos de revista e vigilância, nem prejudicar o quadro funcional com escolta ou vigilância adicional. Artigo 99. O contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior, na forma adequada e por intermédio de recurso permitido pela administração, preservada a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Artigo 100. A correspondência escrita entre o preso e seus familiares e afins será efetuada pelas vias regulamentares. Parágrafo 1º. É livre a correspondência condicionada à sua expedição e recepção às normas de segurança e disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. A troca de correspondência não poderá ser restringida ou suspensa a título de sanção disciplinar. Título 13. Das disposições finais e transitórias. Artigo 101. Serão disponibilizados ao estabelecimento penal federal meios para utilização de tecnologia de informação e comunicação, no que concerne a: inciso 1, prontuários informatizados dos presos; inciso 2, videoconferência para entrevistas com presos, servidores e funcionários; inciso 3, sistema de pecúlio informatizado; inciso 4, sistema de movimentação de presos; inciso 5, sistema de procedimentos disciplinares dos presos e processo administrativo disciplinar do servidor. Artigo 102. O Departamento Penitenciário Nacional criará grupo permanente de melhorias na qualidade da prestação do serviço penitenciário, que contará com a participação de um representante da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, da Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário, da área de Reintegração Social, Trabalho e Ensino, da área de Informação e Inteligência e da área de Saúde, para estudar e implementar ações e metodologias de melhorias na prestação do serviço público, no que concerne à administração do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar do grupo outros membros da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, da sociedade civil organizada envolvida com direitos humanos e com assuntos penitenciários ou de outros órgãos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 103. O estabelecimento penal federal, disciplinado por este regulamento, deverá dispor de serviço de atendimento ao cidadão, saque, a fim de auxiliar na obtenção de informações e orientações sobre os serviços prestados, inclusive aqueles atribuídos ao Sistema Penitenciário Federal. Artigo 104. As pessoas idosas, gestantes e portadoras de necessidades especiais, tanto presos e familiares quanto visitantes, terão prioridade em todos os procedimentos adotados por este regulamento. Artigo 105. O Ministério da Justiça editará atos normativos complementares para cumprimento deste regulamento.